Olá, bom dia a todos que a partir de agora passam a acompanhar a TV Legislativa. Nós estamos mais uma vez falando ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Cubatão e daqui a pouco nós iremos transmitir a audiência pública de Finanças e Orçamento nesta quinta-feira. Estou ao lado do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Rochinho, que é o presidente da comissão. Vereador, uma audiência importante e vários esclarecimentos com certeza, né? Bom dia, senhor. Bom dia, Washington, bom dia a todos que nos assistem. Sim, Washington, audiência pública em relação ao segundo quadrimestre, né, de 2013, financeira da cidade. É importante esclarecer algumas situações que vem passando, questão de finanças da nossa cidade, de tributos e tudo isso é de suma importância e é bom a população estar sempre participando. E o interessante e o bacana disso tudo, até em prol da população, é que os convidados, as pessoas que foram convidadas do Executivo estão todos presentes. Positivo, hoje nós temos a presença aí do secretário de Finanças, o André Takagoshi, está aqui junto com a sua equipe para fazer todos os esclarecimentos necessários solicitados pelos vereadores, lógico, sempre em conformidade com o munícipe, que é o mais interessado nessa audiência pública. Sempre uma audiência de alto nível, afinal de contas são apenas esclarecimentos à população, né, presidente? Sim, com certeza, Washington. Sempre mostrando para a população que entra de receita, qual o gasto que a prefeitura teve nesse último quadrimestre, segundo quadrimestre, que engloba os últimos 4 meses aí do ano. Bom, a população não votou nos secretários, mas votou nos senhores vereadores, e a função é essa, né? Esclarecimento, cobranças. Cabe a gente, cabe aos vereadores, justamente fazer os esclarecimentos que a população precisa. Então, por isso, mas o que eu sempre costumo dizer nessas audiências públicas, mas é de suma importância a participação, sim, da população. Que a população traga para a gente, que a gente não consegue abranger tudo, captar tudo. Então, a população sempre trazendo, nós somos o elo de ligação do Executivo com a população. Então, é importante e é simplesmente esclarecedor essa audiência pública, referente aos recursos que entrou na municipalidade e onde são gastos. Inclusive a participação aqui neste plenário ou qualquer questionamento junto aos secretários, né? Com certeza. Sempre quando presido alguma audiência pública, eu sempre franqueio a palavra aos munícipes que está aberto para eles. Um abraço, bom dia ao senhor e boa sorte na reunião. Obrigado, Washington, um abraço a todos e um ótimo dia. Muito bem, tem a participação do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Fábio Alves Moura, o Rochinho, participando conosco aqui na abertura aqui da TV Legislativa, onde nós estamos falando ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Cubatão, tá certo? E se você não pode comparecer aqui, pode nos acompanhar sintonizando o site da Câmara Municipal de Cubatão, câmaracubatão.sp.gov.br, sintonizando o canal 95 da NET, ou então você tem a opção pela radiovirtual.com.br. Volto a repetir, nós estamos falando ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Cubatão, onde daqui a pouco nós iremos transmitir ao vivo a audiência pública de Finanças e Orçamento. Até já! E responsabilidade fiscal. Esta presidência agradece a presença do secretário André Takagoshi, aqui presente, secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Cubatão. E convida nesse momento o presidente da comissão, vereador Fábio Rochinho, para assumir a presidência, juntamente com o vereador César Nascimento e Jair Ruca, respectivamente vice-presidente e membro da Comissão de Finanças e Orçamento, bem como o André Takagoshi para assumir a mesa. Convido os vereadores que façam parte da mesa, César Nascimento e Jair Lucas. Pode ser. Bem, gostaria que fizesse parte da mesa o servidor desta casa, Douglas Lisboa Nogueira, e a servidora Rosicléa Santos Batista, diretora de Finanças da Prefeitura Municipal de Cubatão.
Dando início aos trabalhos desta audiência, convido o representante do Poder Executivo, o senhor André Takagoshi, secretário de Finanças, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2013, que engloba os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2013. Vou por aqui mesmo. Deixa eu ver se só está... Bom dia, Fábio Rochinho, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, demais vereadores aqui presentes, em especial o presidente Wagner Moura. Vamos iniciar a prestação de contas do segundo quadrimestre aqui da Prefeitura. Antes dos quadros, eu vou passar a leitura de um apanhado que a gente realiza na Secretaria de Finanças. Em cumprimento ao disposto no artigo 9, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência a prestação de contas relativa ao relatório do segundo quadrimestre do exercício de 2013. O presente relatório analisa os principais aspectos da gestão econômica e financeira dessa Prefeitura e vai acompanhado dos seguintes documentos: receitas municipais da administração direta até 31/8/2013, despesa por unidade orçamentária e natureza até o mesmo período, relação de restos a pagar, boletim de tesouraria, resumo da execução orçamentária e relação de gestão fiscal. Os resultados constantes dos documentos relacionados, com suas peças analíticas complementares, objetivam oferecer condições para uma ampla visão de sua situação econômica, financeira, orçamentária, patrimonial da municipalidade, que, de modo geral, refletem toda a ação administrativa desta Prefeitura. A execução orçamentária está sendo efetuada em consonância com os dispositivos da Lei 4.320, 17 de março de 64, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração de controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, de acordo com as normas reguladoras da Lei de Responsabilidade Fiscal, que pode ser observado nas peças contábeis que acompanham o presente relatório. Questão de ordem, senhor secretário. Como foi pedido há muitos meses com antecedência, salvo engano, desde a última prestação, o senhor disponibilizasse esse relatório para nós, o parlamento, pudesse acompanhar a sua leitura, porque senão a gente fica aqui prejudicado. Não, vereador, pode falar, André. Este início é só um apanhado, a gente vai abrir, e o presidente da comissão, o Rochinho, já está providenciando a cópia dos slides que nós vamos apresentar. É mais uma introdução e depois terão disponíveis com vocês. Já está sendo providenciado, vereador Xerox, como é muitas, eu pedi para tirar, são um calhamaço de folha, já está vindo já. E só para correção, o quadrimestre refere-se a maio, junho, julho e agosto, não como dito antes, janeiro, fevereiro, março e abril. Obrigado, senhor presidente, mas eu deixo registrado que com tanta antecedência nós já poderíamos sentar aqui com a disponibilização do relatório. Obrigado. Está registrado, vereador. Assim sendo, passamos à análise dos seus aspectos orçamentário, patrimonial, econômico e financeiro. Execução orçamentária. A Lei Municipal 3.572, de 21/12/2012, aprovou o orçamento do município para o exercício de 2013. Estimou a receita e fixou a despesa na importância de R$ 996.648.000, ficando, portanto, previsto perfeito equilíbrio. A receita orçamentária bruta, efetivamente arrecadada no período de 1º de janeiro de 2013 a 31/8/2013, foi de R$ 559.170,49, que, deduzindo-se da conta retificadora, o Fundeb, no valor de R$ 49.402.937,30, perfaz a receita orçamentária líquida de R$ 510.508.233,16. Despesa. Originalmente, a despesa ficou assim distribuída. Prefeitura Municipal de Cubatão, R$ 844.079.000.
Câmara Municipal de Cubatão, as transferências, 39.943.000, CMT, 16 milhões, Funprev, 12.185.000 e Fundeb, 84.441.000. Total, já dito acima, 996.648.000. A despesa orçamentária empenhada no período de 1º de janeiro a 31 de 8 de 2013 atingiu a cifra de R$ 645.769.433,56. Procedeu-se à quitação da importância de R$ 427.226.763,50, remanescendo saldo para pagamento na importância de R$ 218.542.670,06. Transferências financeiras. Foi repassada à Câmara de Cubatão, até o segundo quadrimestre, através de transferências financeiras, a importância de R$ 26.628.664, dos R$ 39.943 previsto para o orçamento de transferência anual. A CMT foi repassado a importância de R$ 9.163.261,54, previstos para dos 16 milhões previstos para o orçamento. E o Fundo de Previdência, até 31 de 8, totalizou o valor de R$ 6.162.584,08, dos R$ 12.185.000 previstos no orçamento. Despesa com pessoal. Baseando-se na receita corrente líquida da municipalidade, que envolve as receitas da Prefeitura, Caixa e Companhia Municipal de Trânsito, nos últimos 12 meses, que ficou na ordem de R$ 733.224.083,76, a despesa com pessoal e mais os encargos sociais atingiu o percentual de 44,43%, equivalente ao montante de R$ 325.771.893,25. Agora a gente vai demonstrar isso com os slides no quadro para que todos possam acompanhar. Já conseguiu, Roxinho, entregar para os vereadores? Está entregue, secretário. Wilson, por favor. Como a gente... Está na sequência aí? Deixa eu pegar aqui. Essa aqui, ó. Mas ali está começando com ensino, a gente está começando com receita orçada, né? Aqui. Assim não precisa nem ler, né? Vou só mostrar. Falar para eles. Esse quadro é o comparativo da receita orçada com a receita arrecadada. Os senhores vereadores podem acompanhar bruto, o que nós mencionamos aqui, os 996 milhões, o Fundeb, da receita orçada e arrecadada, e a receita líquida e a diferença da arrecadada. A evolução da nossa receita orçamentária arrecadada, dos meses até o mês de agosto. As despesas orçamentárias, tal qual já mencionado aqui no relatório. Se os vereadores tiverem alguma dúvida, a gente espera um pouquinho. Não, surpresa. Calma para... Por favor, Wilson. Mais uma vez o quadro de comparação da despesa orçada, que a gente acabou de ler, com a despesa realizada. Agora são as despesas pagas efetivamente. Por favor, Wilson, pode ir. A evolução das despesas orçamentárias empenhada. A gente percebe que em janeiro sempre há uma evolução maior, porque são os contratos continuados que são empenhados, que terminam no fim do ano, se reempenha tudo em janeiro. Receita arrecadada versus despesa empenhada, de janeiro a mesma coisa, né, porque a gente tem um recebimento maior em virtude do IPTU, IPVA também. As transferências financeiras também já relatadas no apanhado que iniciei.
despesa com pessoal, também já apontadas, inclusive com os percentuais em comparação com os outros quadrimestres. A gente se encontra numa posição razoável. As despesas com ensino. A gente tem a exigência constitucional de repassar 25% das receitas próprias. E nesse segundo quadrimestre, a receita foi de 320.595.277,20. Estamos dentro, atingimos os 25%. Lembrando que na verdade, esse estudo ele tem como base o ano e não só o quadrimestre. Então, se a gente, mesmo estando nos 25%, poderia estar um pouquinho abaixo, contanto que no ano nós fechemos dentro do limite constitucional. Na saúde, a mesma coisa, 24%. Lá o índice legal, né, o índice constitucional, são 15%. Investimos um pouco mais na saúde. Por favor, Wilson. Restos a pagar até janeiro de 2013, R$ 97.562.101,70. Foram feitos alguns cancelamentos de restos a pagar. O pagamento de R$ 68.223.006,54. E o saldo remanescente de restos a pagar é de R$ 28.596.027,96. Débitos da tesouraria, que são consignações, entidades, são credores diversos, né, 7.845.788,61. E depósitos de diversas origens, são calções, geralmente, que a gente... São exigências legais para participação de licitações e tal, eles ficam em uma ordem de depósito de R$ 1.613.359. Empréstimo da Caixa de Previdência, o saldo em 1º de janeiro de 2013 era de R$ 80.128.893,17. Foi amortizado R$ 4.588.879,36, com juros de R$ 3.535.202,05. O saldo remanescente é de R$ 75.540,13,81, ressalvando que é um empréstimo que foi assumido... Deixa eu pegar aqui direitinho. Exercício de 96, 97 e parcelado em 360 parcelas, 360 vezes. Por favor, Wilson. Um acordo de parcelamento e confissão de débitos previdenciários. Saldo em 1º de janeiro, R$ 23.196.301,20. Foi amortizado a importância de R$ 3.145.261,20. E o saldo atual em 31 de agosto é R$ 20.051.040. Por favor. Precatórios. Nós tínhamos, em 1º de janeiro, R$ 173.586.883,33 e foi pago até agora, até este quadrimestre, R$ 4.765.976,45. Pode voltar um pouquinho, Wilson? A gente ressalva que há um depósito no Tribunal de Justiça de 14 milhões, e que também deverá ser abatido do saldo apresentado de precatórios. Por favor, obrigado. São outras dívidas apresentadas no nosso balancete, a Sabesp, que o antigo secretário João Paulo Pucciariello até já vem tentando discutir, já abriu um processo, a gente está verificando para tentar retirar essa dívida do nosso orçamento, nosso balancete. Fornecedores diversos, no exercício de 2000, R$ 119.583,28. PASEP tem um parcelamento de R$ 3.576.651. A
Gestão fiscal, esse aqui a gente conseguiu. Você deu uma para cada um? Ah, tá. Já está junto lá? Tá. Da gestão fiscal ficou bem pequeno o quadro, a gente não conseguiu aumentar. Os vereadores acho que estão com uma cópia, estão podendo acompanhar. Receita corrente líquida, no exercício anterior, 709.484.115,24. E no segundo quadrimestre a gente teve 733.224.223,83 reais. Despesas total com pessoal, 313.787.969,55 reais, que a gente já mencionou no exercício anterior, e nesse 325.771.893 reais e 25 centavos, representando 44,43%, dentro dos limites legais apontados até nessa tabela. O limite prudencial seria 51% e o limite legal 54%. Despesas líquidas, inativos e pensionistas, no exercício anterior, 58.073.681 reais e 68 centavos. Estamos dentro do limite legal, estávamos dentro do limite legal, com 8%, o limite seriam 12%. Até esse segundo quadrimestre, 75.494.586 reais e 13 centavos. Estamos em 10%, ainda dentro do limite legal. Dívida consolidada, saldo devedor no exercício anterior, 296.371.208 reais e 56 centavos. Também abaixo do limite de endividamento que poderíamos fazer, né, Rosé? É isso? Esse? Desculpa. Coloquei esse aqui. Não, desculpa. Então, dívida consolidada, o primeiro do exercício anterior a gente não havia nada. Então, só no segundo quadrimestre que a gente conseguiu apresentar, né, uma movimentação de 40.363.297,44 centavos, 5% do endividamento. Concessões e garantias, nós não temos nenhuma. Operações de crédito também realizadas, não houve operação de crédito realizada. E antecipação de receita orçamentária, idem. Wilson, acho que acabou, né? Não tem mais nada a apresentar. Com relação à apresentação financeira do segundo quadrimestre, são esses números. Agora, abro para os questionamentos dos vereadores. Lembrando que o período é apontado pelo vereador Rochinho, que são o segundo quadrimestre. Mas a gente responde aqui o que puder, o que conseguir, com relação a alguns questionamentos. Convido agora o servidor Douglas Lisboas Nogueira, chefe da Divisão de Contabilidade e Finanças, para proceder à avaliação do cumprimento das metas fiscais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante às despesas com PCL, na forma prevista na linha A do inciso 3º do artigo 20. Bom dia a todos. Dando continuidade, então, passaremos a apresentar os números relativos a esse legislativo. Execução orçamentária, um orçamento inicial de 39.943.000, não houve nenhuma alteração. No exercício, foram empenhados até agora R$ 22.290.404,28. Foram liquidados R$ 18.564.739,13. A empenhar R$ 17.652.595,72. Restos a pagar vieram do exercício de 2012, R$ 2.872.336,74. Foram pagos no período R$
688.406,12. Restando a pagar R$ 1.183.930,62. Disponibilidade financeira. Orçamentária, R$ 8.063.924,87. Resta a pagar R$ 1.183.930,62. Depósito de diversas origens, R$ 314.474,21. Pagamentos ordenados e não pagos, R$ 5.960. Dando uma disponibilidade total de R$ 9.568.289,70. Despesa de pessoal. No exercício anterior, de 2012, para uma receita corrente líquida de R$ 709.484.115,24, foram gastos pelo Legislativo R$ 21.384.816,05, representando 3,01%. Um limite legal de 6%, representariam R$ 42.569.046,91. Nesse exercício, foram para uma receita corrente líquida de R$ 733.224.083,76, foram gastos com pessoal R$ 21.183.558,74, para um limite prudencial de 5,7%, no valor de R$ 41.793.772,77, e para um limite total legal de R$ 43.993.445,03, que representariam 6% da receita corrente líquida. Como os senhores podem observar, houve uma redução na despesa de pessoal, tanto em termos absoluto como em termos relativo, caindo de 3,01% para 2,89%. Era isso que nós tínhamos apresentado. Franqueio a palavra para quem dela desejar fazer uso. Está aberto para os vereadores. Posso? Pode, vereador Dona. Bom dia, presidente da comissão, Roxinho, os demais componentes, Jair e César, os demais vereadores, presidente desta casa, Wagner Moura, o vereador Ademar, o vereador Queixão, os funcionários desta casa, o secretário e a... Rosicléia. Auxiliar, né? Diretora de Finanças, vereador. Diretora de Finanças, os demais funcionários desta casa, da Prefeitura. Eu queria, aproveitando, Douglas, essa ausência de informação também desta apresentação, só uma perguntinha para você, que me chamou a atenção, esse valor de 314 mil, que eu estava conversando com o Ademar, não prestei bem atenção, que é de diversas origens. Eu queria entender o que é isso, de onde vem, o que significa, para eu entender melhor, por favor. Esse credores diversos, ele representa valores que não são orçamentários, né, portanto, são extra-orçamentários, que independe da execução. São valores fruto de aplicação financeira na sua totalidade, na sua grande parte. E essa aplicação financeira é vinculada para entender melhor. É fruto nós temos aqui os duodécimos. Recebemos de forma duodecimal o nosso orçamento. Nós não gastamos na mesma proporção. Muitas vezes a nossa despesa maior vai para o segundo semestre, e então nós sempre ficamos com um saldo financeiro em caixa. Esse valor é aplicado, e esse rendimento, nós não podemos nos apropriar dele para a nossa execução orçamentária. Ele é devolvido integralmente para a Prefeitura, normalmente no final do exercício. Obrigado, Douglas. Secretário, eu gostaria de, após ouvir atentamente, ter acesso a uma planilha
exclusivamente, né, porque não tem outra palavra para a gente classificar, exclusivamente técnica, que a gente tem que ter um pouquinho do Douglas, um pouquinho de engenharia, um pouquinho de tudo, para entender aqui, porque aqui, números eu aprendi na vida que é muito fácil se mostrar e difícil se questionar. Mas, às vezes não, com certeza, na nossa realidade, nós precisamos de coisas mais claras e mais especificadas. Por isso que sempre vai ficar esse questionamento e essas dúvidas. Nós temos certeza absoluta, porque quando a gente fala, a gente bate na mesa e contesta e desafia. E eu venho desafiando, não é de hoje, essa administração, para demonstrar de onde, como é que se apresenta a queda de receita, e nunca nos apresentaram. Tanto que agora, saiu no jornal, foi confirmado aqui hoje, que nós não temos queda de receita. Pelo contrário, estamos com fôlego, está aqui. E foi apresentado aí, no orçamento, o valor até agora de 645 milhões. Dentro dessa situação real que vivemos hoje, né, considerando boa, primeira pergunta, se a previsão vai chegar de fato àqueles valores apresentados aí, de 996 milhões, até o fim do ano. Se sim, não há desculpa, né, com a falta de recursos, tá, uma vez que a arrecadação está dentro do planejamento. Para fazer a pergunta seguinte, eu gostaria que Vossa Senhoria me respondesse essa primeira pergunta. Vereador Doda, apenas um esclarecimento, a apresentação é técnica e se enquadra dentro da exigência legal. Dentro dos parâmetros legais, a apresentação acho que está de acordo e, por isso, também abrimos as perguntas para que possamos realizar os esclarecimentos. Com relação à arrecadação, é provável que ela não atinja o valor orçamentário. Se essa era a dúvida do senhor. A possibilidade de não atingir? Não atingir. Por quê? A gente precisa definir, no início do ano, a previsão orçamentária e depois a gente tem a expectativa de arrecadação financeira que nem sempre bate. Isso varia de acordo, inclusive, com o mercado. Mercado financeiro, com recolhimento de impostos de empresas, indústrias, a gente não tem como estabelecer algo concreto. É um planejamento. Então esse fôlego ganhado até agora e apresentado e comparado, então, para a gente poder entender, é apenas quadrimestral, bimestral? Não. Para que eu possa entender, porque, na minha perspectiva, assim que eu tive acesso a essas informações através do jornal, porque, graças a Deus, é de onde a gente ainda obtém algumas informações, a gente imaginou que esse fôlego pudesse chegar, até porque a história, o histórico da cidade tem sempre batido dentro daquela previsão apresentada orçamentária nesta casa, né? Então, a gente esperava que, pelo menos, batesse na previsão apresentada. Por isso que eu estou perguntando se, dentro do que foi apresentado até agora, nós vamos chegar dentro dessa previsão de 996 milhões. Não, no orçamentário, não. A gente não chegará à arrecadação a esse número orçamentário. Mas se aproxima. Isso é variável ainda, vereador. É precoce que a gente está analisando ainda o segundo quadrimestre. Então, eu não posso dar uma resposta concreta ao senhor. Secretário, tudo bem, aceito, mas não concordo. Se o investimento em saúde é 10% maior que o previsto constitucionalmente, como é que o senhor explica esse caos na saúde? Porque o senhor tem se posicionado como coringa da administração, digamos assim, entre aspas, né? Porque já foi secretário da Saúde, hoje está em Finanças, então a gente considera assim até nessa linha de conhecimento. Considerando que já esteve na saúde e o caos que é público e notório na saúde hoje, como é que o senhor explica essa situação? Vereador Doda, nós trabalhamos para poder sempre manter um investimento adequado à saúde. Os investimentos que o município faz são altos nesse quadrimestre,
se comparado com a dificuldade financeira que nós tivemos no ano passado. Sempre o município investiu muito em saúde, teve dificuldades e tem dificuldade para manter um equipamento que é o hospital municipal, porque em nenhuma outra cidade da Baixada Santista você tem um hospital desse porte sendo mantido pelo município. E quando eu estava na Secretaria de Saúde, houve uma dificuldade, o senhor lembra, financeira, mas vem superando e vem voltando ao que sempre foi investido. Se o senhor puxar pelas médias dos outros anos, dos outros quadrimestres, acompanhará que o valor é similar ao deste quadrimestre, não foi nada distoante dos demais. Também não concordo, aceito, mas não concordo. Porque se considerarmos... Vereador, mas a gente está justamente aqui, né? Exatamente, é o que eu estou falando. A gente aceita a resposta, mas não concordo. Eu sei que eu não vou conseguir, às vezes, convencer todo mundo. Considerando esse orçamento fabuloso que nós temos, graças a Deus, uma fábula mesmo. Considerando como vem a saúde, eu quero entender como é que é jogado esse percentual em cima da saúde, de onde, como, porque a saúde nossa está falida. Eu queria entender isso, como é destrinchado, especificado, setorial, porque a ProSaúde não está em dia com a situação. A situação do pronto-socorro, a gente vê o caotismo. A cidade toda, inclusive, nós temos visitado constantemente o pronto-socorro e a gente está vendo a situação que se encontra lá. Falta médicos. Então, eu queria entender como é que utilizada essa verba milionária para a saúde da cidade, e a saúde está nesse caos, secretário. Salvo engano, vereador Doda, acho que na semana que vem haverá audiência pública com a saúde. Esses questionamentos podem ser até realizados diretamente para o atual gestor, que eu acho que não fica adequado, mesmo tendo estado lá na pasta, eu tentar responder por ele. Mas as finanças... Não, nós fazemos As finanças responde, assina e tem conhecimento... Mas não de como vai empregar o montante repassado, né? Por isso que eu estou falando, como Vossa Senhoria carinhosamente colocado aqui, tem se colocado até perante a administração como coringa, por ter passado na Secretaria de Saúde, é a pessoa mais indicada até da gente fazer essa pergunta pelo conhecimento geral de ter passado lá. Por isso que eu estou fazendo essas perguntas vinculadas. Acho que a gente fica invadindo um pouco até a área de competência atual do secretário Carlos Roberto, e acho que fica desagradável e deselegante eu comentar eventuais investimentos, como tem sido feito. Acho que semana que vem, acho que assim, onde serão aplicados os recursos, onde vem sendo aplicado. Eu acho que a oportunidade semana que vem vai ser boa para isso, como cada quadrimestre que é feito com a saúde. Secretário, dentro primeiro, a pergunta que ficou me intrigando ali, quando foi apresentado ali, a que se refere uma dívida apresentada aqui de 14 milhões à Sabesp? Como eu até mencionei, vereador, essa dívida é oriunda acho que de 2000, e nós estamos até buscando junto à nossa contabilidade, verificando, na verdade iniciado pelo secretário anterior, João Paulo, e que não concordamos com essa dívida, e vamos tentar analisar tecnicamente para ver se conseguimos retirar do balancete, porque não concordamos, só que para isso não basta não concordar, tem que ir atrás, tem que verificar tecnicamente a origem e se realmente ela compõe a dívida da prefeitura ou não. Então, se possível, creio que no próximo quadrimestre, na próxima prestação de contas, nós já teremos essa resolução. Então, a origem o senhor não sabe? Não, eu sei da época, que é 2000. Pode, momentinho, a diretora de finanças. Então, nós estamos apresentando em todos os quadrimestres essa dívida da Sabesp. O que é isso? São contas não pagas realizadas no ano de 2000. Né? Então, a gente está levantando para que a gente possa retirar ela dos nossos registros contábeis, a gente tem que verificar todo o trâmite legal disso, né? A parte judicial. Então, a gente está nesta fase, por causa do tempo, inclusive, de temporalidade. Né? Estamos verificando um contrato de concessão da Sabesp para verificar esse tipo de negociação.
né, lá na época. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, esses 14 milhões são contas não pagas que vocês congelaram e não estão pagando, é isso? Não, são contas não pagas no exercício de 2000. 2000 teve alguma, acredito que tenha, aí a gente está vendo o processo principal da Sabesp, deve ter tido algum problema que não foi pago em relação à Sabesp e ficou lá. Né? Agora a gente está vendo a parte toda judicial disso. Se realmente existe, como é que está isso na Sabesp, os contratos de concessão, como é que se deu isso, para a gente poder fazer a efetiva baixa. Entendi. Tá? Só mais 2 perguntas para passar para os demais. Vamos abrir mais para os outros vereadores e depois volta no senhor, vereador, para não ficar... Tudo bem. Assim pode ser? Vereador Ademar, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor secretário, só a título de esclarecimento, se o senhor puder nos explanar. Precatórios, 173 milhões em 1 de 1 de 2013. Muito se discute, acho que o Supremo Tribunal já se posicionou contrário ao decreto de 1%. A título de planejamento, o senhor que está à frente da pasta, se eventualmente o Supremo se posicionar definitivamente contra a questão, existe um planejamento da sua pasta para que o município não quebre? Vereador Ademário, planejamento da pasta existe, do próprio governo existe, mas realmente ainda é um planejamento, é algo subjetivo, a gente ainda só trabalha com hipótese, né? Mas nada de concreto que a gente vá tomar alguma atitude agora, porque, apesar do posicionamento contrário, ainda não se tornou realidade, mas um planejamento, sim. Sempre tentamos antecipar eventuais problemas. Dentro do seu planejamento tem contingência para pagar? Acho que é um assunto que nós tratamos ainda de forma interna, íntima, né, vereador? Acho que primeiro a gente deve esperar eventual problema para a gente abrir, porque acho que não há motivo para iniciarmos alguma conversa, algum debate, sendo que não é uma realidade, é subjetivo. Senhor secretário, decisão judicial é subjetiva? Não. É que ainda não se pronunciou com relação se irão realmente alterar com relação aos municípios. De repente, pode ser que sejam feitos ajustes nos efeitos da decisão. Isso é possível, o vereador Doda é advogado, se ajustar às decisão judicial. De acordo com como estão os municípios, pode ser que não seja mexido e manteremos nosso planejamento de cronograma orçamentário e financeiro e não precisaremos nos adequar a esta realidade. Tá, ok. Segundo, tem empréstimo aqui da Caixa de Previdência, em 1 de 1 de 2013, de 80 milhões. Foram amortizados 4.588 mil. Agora, o que me chama a atenção aqui é os juros, né? 3.535 mil. Esse juro se refere a qual período? Ao primeiro quadrimestre e o segundo? Deixa eu... Do parcelamento mesmo, né? Ele já é oriundo do parcelamento. Ele é oriundo. Esse empréstimo da Caixa, ele é pago todo dia 25, né? Foi um empréstimo contraído no exercício de 96 e 97. Então, tem o valor das parcelas. Então, o que ocorre isso aqui? Tem a parte que tem amortização e juros. Essa aqui é a situação acumulada, entendeu? De todo esse período que a gente já efetuou o pagamento. Não é o que aconteceu, entendeu? Vem trazendo... da parte de juros é alto mesmo, esse valor. Tem uma composição e está na lei, o critério. Tá. Então, esse juro seria acumulado do período do período total do empréstimo? Sim. É que não está, também, para a gente que não somos técnicos, né? A gente pega um montante então, desse aqui. Se vocês pudessem especificar para a gente também na próxima prestação, até para que a gente possa acompanhar, né? Senão a gente se assusta aqui, né? 3 milhões. Tá bom, se você está fundamentando que a amortização foi até dia 31/8, a gente fica aqui assustado, né? Você amortiza 4 mil
A gente E traz paga 3 milhões de juros, né? Da sensação que a dívida sai de 80 milhões para 75. Tá, a gente menciona a base da lei direitinho, como que é o critério que está no contrato de empréstimo. E aí ajuda a gente a dar uma acompanhada melhor. Então, tá ok. Muito obrigado, secretário. Vereador César. Só uma dúvida. Aqui no ensino, no acumulado, 320 milhões, é o que estima arrecadar e o que já foi repassado é 82 milhões ou já foi, nesse quadrimestre, 320 milhões para a educação? Tudo, né? Isso aqui já foi pago. Então, você está perguntando, César, tudo bem, César? Esse é acumulado, tudo bom, André? Bom dia. Você está falando acumulado, a receita... Esse aqui é o que se espera no acumulado, na receita. No acumulado da receita. Isso. Até agora foi 82 milhões. Nesse quadrimestre, não? Ou no geral? Só nesse quadrimestre já foi 82 milhões? Não, é no acumulado. Acumulado. Então, no ensino, né, exigência legal, 25% das receitas próprias. Sim. Receita acumulada, né, dos 25%, no segundo quadrimestre, que é até agosto, deu 320 milhões, 595, 277,20. Da despesa liquidada, isso já liquidada, né, para o ensino, 82, 616, 176,46, perfazendo um índice de 27,77%. Entendeu? Porque é 25% das minhas receitas próprias. Então, da minha receita acumulada, de toda, né, minha receita própria lá do valor total, os 25% está dando um acumulado de 320 milhões. Desses 320 milhões, né, eu tenho da despesa os 82 milhões. Então, 82 milhões já foi liquidado. Para a educação, e desses 320 da municipalidade, no segundo quadrimestre. Sim, que comparando com o segundo quadrimestre de 2012, que foi de 80 milhões 169, sim, nós tivemos aí 27%, né? Se colocar. Olhando assim, a grosso modo, nós tivemos um aumento na receita bruta de quase 15% em comparação ao segundo quadrimestre de 2012. 15% não, menos. Em torno disso, né? Em torno de 15% a 17% no geral do Tesouro. Sim. Isso? Obrigado. Com a palavra o vereador Wagner Moura. Cara, só a título de esclarecimento, eu precisava de uma informação, não sei se você tem agora, também eu peço que você mande depois para a gente, que fica melhor assim. Aqui, despesa com o pessoal, 44,43%. Eu só queria saber, para o secretaria dividido, qual a despesa de pessoal, por exemplo, educação, quanto a educação contribui dentro desses 44,43%? É a título de informação que eu estou fazendo um estudo em cima da despesa com o pessoal, eu queria essas informações. Tá. No momento, agora, nós não teremos essa informação, mas a gente pode trazer, de repente, na próxima, né? Porque é importante para a secretaria, só para a gente ter uma avaliação. Entendi. Tá. Não, tudo bem. Nós, na próxima prestação... Ou não, vou enviar para... Pode trazer. Então enviaremos. Estou pedindo aqui para tu enviar depois para... Tá bom, sem problema. Okay. Vereador Dodo. Secretário, dentro dessa planilha aí apresentada de pagamento dos precatórios, eu queria saber, Vossa Excelência me responder, se está englobada todos os precatórios. Inclusive o dono. Tudo isso. Um momentinho, vereador. Então, é o que está consolidado mesmo, é isso. Vereador, isso é um dado repassado pelo jurídico, como já está consolidado, como dívida de precatório, é geral, é o que nós temos geral mesmo, tudo. R$139. Teve um acréscimo nesse período também. A título de comparação, nós tivemos um acréscimo nos precatórios do saldo em 1º de janeiro de 2012 era de 139 milhões e algumas coisinhas, e 31/12 foi para 173 milhões. Então, realmente vem englobando tudo, os novos precatórios que aparecem, a gente tem incluído devidamente com as informações da Secretaria Jurídica,
consolida e manda para a gente. Até esse simplesinho que foi parcelado aí da Vila Paris, em 10 vezes, em 10 parcelas, que o pessoal está questionando que não está recebendo. E aqui está dizendo, apresentado uma planilha técnica em percentuais, por isso que eu queria entender se engloba todos, porque se a resposta for afirmativa, alguém reclamar, eu vou pedir para procurar vocês lá. Não, tudo bem, são todos os precatórios, sim. Todos. Então, o pessoal está falando, então eles estão mentindo. Não, eu não sei o que pode ter sido algum problema, né, vereador? É porque eles estão falando que não estão recebendo. Quem sou eu para falar que alguém é mentiroso? Pelo contrário. Falando. Eles falam que não estão recebendo. E a gente o senhor fala que está englobado todos. Aí fica aquela situação, como estava lá atrás da prefeita, paga para a ProSaúde e a ProSaúde diz que não recebe. Eu queria ter essa certeza de Vossa Senhoria, se realmente engloba todos, porque quando eles procurar gente que estão procurando, eu poder levar lá ou fazer alguma coisa, porque se a gente tem uma afirmação que está recebendo e eles estão dizendo que não estão, tem alguma coisa errada aí. Por isso que eu queria saber se engloba todos. Entendi. Porque os pagamentos realmente estão sendo feitos devidamente, de repente pode ser até algum problema de repasse do judiciário. Demora, uma lentidão, mas com relação à prefeitura, nós estamos cumprindo nossa obrigação. Agora, se de repente o judiciário demora para emitir guia... Mas 2 anos não chega. Não, mas a gente pode ser, de repente, algum caso específico de algum processo da pessoa. Agora, a prefeitura tem cumprido a obrigação. Secretário, se deposita algo hoje, com certeza não passa de 1 ano no judiciário para pagar. Vereador, a gente pode até depois cruzar algum dado específico que o senhor traga. A gente não tem esse receio de confrontar esses dados, não. Secretário, dentro da situação da cidade, do município, dentro das nossas finanças realistas, existe alguma conversa referente a algum plano de carreira para os funcionários? Então, vereador Doda, isso eu acho que deveria ser mais trabalhado junto à Secretaria de Gestão e não com finanças. Quando pede algum estudo, nós até mandamos com relação... finanças, eu digo não, assim... pede algum estudo de impacto em relação ao financeiro. Então, a pergunta... E a gente, por exemplo, o estudo que a gente pode estar realizando vai atingir, está atingindo algum valor? Nós estamos até 6% atrás do limite prudencial, então, se for feito algum ajuste com o pessoal, a gente ainda não atinge. Mas se o planejamento já não é na minha secretaria. Mas deixa eu reformular a pergunta, secretário. Eu acho assim, eu entendo assim, se eu estiver errado, gostaria que o senhor me ajudasse. Para se apresentar um plano de carreira, para se apresentar uma discussão qualquer, as finanças têm que estar ali, ou não? Tem que se saber, finanças tem que ter conexão, ou é uma conexão no fundo daquela sala e uma do outro lado do rio. É isso que eu queria entender, porque tem que ter conexão de possibilidades dessa apresentação mediante o que temos no Tesouro. Porque eu não consigo mover 10 copos se eu não tiver uma quantidade de água para encher aqueles copos. É isso que eu quero dizer. Finanças não participa, finanças não é ouvida, finanças não é consultada, é isso que eu quero dizer. Tanto que eu falei a pergunta melhorando em cima disso, considerando as novas informações, que eu nunca questionei isso, nunca tive dúvida do nosso recurso da cidade, que a gente sabe que tem sido bom. Considerando a situação do funcionário público, volto a te perguntar, existe alguma conversa, foi algum estudo, alguma coisa referente a plano de carreira, estudo atuarial, referente às finanças? É isso que eu quero saber, sim ou não. Se não tiver, tudo bem, eu só isso que queria saber. Vereador Doda, conversa sempre existe, né? A gente sempre tenta discutir isso para melhorar a situação do servidor. Mas, no concreto agora, talvez esteja mais afeta a Secretaria de Gestão, como eu falei para o senhor. Sempre que for consultado dados para a gente, nós iremos fornecer, como já fornecemos em algumas oportunidades. Mas conversa sempre existe. Entendi, secretário. Para encerrar definitivamente a minha fala, dentro dessa amplitude, que não tem como a gente se ater a isto aqui, secretário. Certo. Humanamente impossível. Pode ser médico, engenheiro, advogado, técnico, Douglas. Talvez jogar isso na mão do Douglas, ele fique perdido também, que é um excelente técnico. Porque é difícil, né, você pegar uma coisa assim e entender. Por isso que as perguntas é extensiva, porque não dá. Honestamente, não dá. Mas eu digo assim,
considerando o Coringa, que Vossa Excelência foi iniciado lá no início, falado no início, considerando ter passado pela Secretaria da Saúde, considerando estar na finança, considerando estar englobado a tudo que ocorre na administração, creio eu, considerando a mazela da saúde da nossa cidade, da forma que se encontra, existe alguma possibilidade, estudo, conversa, sei lá, como queira interpretar, de contratar médicos para resolver a questão do problema da saúde? Mais uma vez, vereador, esbarra na esfera de competência desta apresentação. Acho que ela deveria ser direcionada ao secretário Carlos Roberto na semana que vem. Satisfeito. Mais algum vereador queira fazer uso da palavra? Ademário, Queixão. Deixo aberto também ao pessoal que está no plenário, queira fazer, se identifique, que se atenha para a questão financeira. Ali, Maurício, faz favor. Só um minuto, Valentim. Agora foi, né? Então tá bom. Secretário, bom dia. Luiz Fernando Valentim, sou jornalista da Rádio Virtual. Os números apresentados resultam em um planejamento melhor com que os números apresentados com o último orçamento, o último quadriênio. Valentim, eu vou pedir para que você refaça a pergunta, porque não chegou aqui ainda. Vamos lá. Secretário, está me ouvindo? Sim. Agora sim. Eu queria saber, secretário, se os números apresentados desse orçamento refletem um bom planejamento comparados aos números apresentados no orçamento do último quadriênio. Na verdade, eles refletem um planejamento melhor ao longo do ano. Nós esperamos que continue com um pouco mais de pujança e foram feitos alguns ajustes no ano passado, então, em virtude da redução de receita, e refletiu numa melhora esse ano. Lógico que nós ainda estamos engatinhando para a recuperação e espero que continue resultando em melhores números. Esses números, eles, de uma forma prática, foram positivos e será que esse tipo de planejamento é o ideal para um orçamento melhor ainda para o próximo quadriênio ou até ampliando mais para o próximo ano? Então, que a gente está, na verdade, são coisas separadas. A gente tem o planejamento orçamentário e o planejamento de arrecadação, que é o financeiro. Nós, na Secretaria de Finanças, trabalhamos para melhorar a arrecadação e transportamos isso para a Secretaria de Planejamento para a elaboração de orçamento em conjunto com outras secretarias. Esperamos que nossas ações reflitam positivamente no orçamento a ser realizado nesse ano para o ano seguinte, para o próximo exercício. Ok, eu que agradeço. Obrigado pela participação. Alguém mais deseja fazer uso da palavra? Vereador Doda, Ademário. Sendo assim, queria agradecer a presença do secretário de Finanças, a diretora Rose, o secretário de Finanças André e demais vereadores, a presença de todos que nos assistiu, a todos aqui. Declaro encerrados os trabalhos da presente audiência pública. Dinheiro não é problema. Assina aqui já.
São dois. No término da audiência pública de Finanças e Orçamento aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão, eu converso com o vice-presidente desta Casa de Leis e também o vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador César da Silva. Com números da mão, vereador, um monte de papel. Saiu satisfeito dessa audiência? Bom dia ao senhor. Bom dia, Washington. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Satisfeito. Porque os números que nos mostraram aqui, nós tivemos em relação ao segundo trimestre de 2012 um aumento no acumulado de em torno de 15% a 17%. Então mostra que realmente a cidade está se recuperando e que realmente vai ter dinheiro para esse ano e para o próximo ano. Aliás, vários questionamentos foram feitos ao secretário, e essa é a função do pessoal do Executivo, do Legislativo, perguntar para que as coisas possam ser esclarecidas. Com certeza, Washington. O papel do vereador é esse, é fiscalizar. Muitas vezes foge um pouco da nossa área técnica, mas a gente tem um acompanhamento de técnicos para que a gente faça esse tipo de questionamento, né? Que a gente possa acompanhar e dar uma satisfação para a comunidade. E a semana que vem tem uma audiência pública da saúde, outros questionamentos também? Bastante. E em cima do que foi nos mostrados aqui, em torno do repasse dos recursos, vai aumentar os números de questionamento, o porquê que se encontra dessa forma, com o orçamento que foi nos mostrado aqui. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Washington, é um prazer. Muito bem, então a participação do vereador César da Silva Nascimento, que é o vice-presidente da Câmara Municipal de Cubatão, o vice-presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, conversando conosco. Daqui a pouquinho eu retorno. Vamos conversar com o secretário de Finanças e Orçamentos da cidade de Cubatão, André Takagoshi Rinaldi. Até já. Começar agora com o secretário de Finanças e Orçamento, André Takagoshi Rinaldi, secretário de Finanças e Orçamento de Cubatão. Terminou agora a audiência pública, vários questionamentos por parte dos vereadores, mas faz parte de um processo natural, né, secretário? Bom dia ao senhor. Eu acho que, na verdade, os vereadores estão exercendo a função deles, né? E a gente tem aqui que esclarecer, elucidar os pontos controversos ou que eles não tenham conhecimento. E é bom, porque eles são representantes do povo e essas questões, essa prestação de contas é justamente para o povo, para que ele possa se inteirar das finanças e orçamentos públicos. Aliás, o senhor foi questionado em algumas questões que não pertencem à sua pasta, e o senhor educadamente disse que não poderia responder, e sim de uma outra oportunidade com outros secretários. Elegância da sua parte, o senhor pensa assim? Na verdade, eu acho que é uma questão até de respeito com as outras pastas, né? Porque não podemos invadir a esfera de competência de cada um. E eu poderia até estar sendo leviano em alguma informação, respondendo equivocadamente e trazendo algum problema para o secretário da pasta questionada. O município está se recuperando financeiramente, secretário? Não, nós temos feito gestões, mas o município depende também de outras vertentes, como o mercado mundial. Aqui tem a indústria do aço, que é muito forte. Isso reflete no município. Quando há uma melhora também no município. Independentemente disso, o governo vem fazendo gestões para que as receitas do município melhorem. E eu acho que vem refletindo positivamente. Óbvio que sempre temos que caminhar com planejamento,
pensarmos em melhoras para o município, e eu acho que isso vem ao encontro ao planejamento do governo. E houve mesmo a queda de arrecadação? Houve no ICMS, que é o nosso maior imposto a ser arrecadado, e no ano passado houve uma queda brutal em razão acho que repasses do Estado, por causa da Uzi Minas, a indústria do aço, como eu falei, deu uma diminuída, e isso refletiu no município. Esse ano já demos uma melhora, o governo realmente conseguiu melhorar outros tributos, trouxe uma recuperação que ainda é lenta, né, vai refletirá bem nos anos futuros, nos exercícios seguintes, mas estamos caminhando para isso, planejando, tentando tornar Cubatão novamente uma cidade pujante. Um abraço, até a próxima. Um abraço. Muito bem, então a participação do secretário de Finanças e Orçamento de Cubatão, André Takagoshi Rinaldi, conversando conosco aqui no término desta audiência pública, tá certo? Lembrando aos senhores que amanhã, a partir das 10 horas da manhã, nós teremos uma sessão extraordinária aqui mesmo nesta Casa de Leis. E nós estaremos transmitindo ao vivo para vocês, tá certo? A todos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. Tenham todos uma ótima quinta-feira e até amanhã, às 10 horas da manhã. Tchau, gente.